Na análise do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a participação do Boris Feldman, do site Autopapo, no programa do Bola e do Carioca, o Ticaracati Cast. Exatamente isso. Entre outros assuntos, ele abordou o futuro dos veículos elétricos no Brasil e no mundo. Então, aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like do coração. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vou colocar o fone aqui agora para acompanhar junto com vocês o que será dito aqui nesse podcast. Quer ver uma coisa, mudando de assunto? Uma coisa é que eu, como um carioca, me incomodo muito e quando eu chego no Rio eu fico assustado. O tal do gás nos carros lá no Rio, isso é um fenômeno. Não, mas lá nego põe no açougue, eles põem, instalam Sim, gás, né? Eu lembro quando a minha irmã faleceu, olha que absurdo. Aqui eles começam a falar sobre os veículos abastecidos com GNV, popularmente conhecido veículo a gás. Então eles estão falando sobre, iniciando aqui o podcast com essa Em informação. 2014, do lado estava sepultando uma moça e um bebê, porque o cara foi no posto e explodiu. É, porque Matou a mulher e o bebê, mano. é instalado em qualquer Sim, canto. mas né? O Rio de Janeiro... Não, mas isso não é qualquer carro a gás. Isso é porque ele está falando ali. É, instalado É em porque qualquer instalou canto. numa boca de porco Isso. aí, né? Não, mano, Isso acontece até hoje, né? Essa questão dos veículos a gás terem problemas com a combustão. Até hoje isso é muito comum de acontecer em vários lugares. A gente recebe vídeos de veículos aí com uma explosão, que também é muito fatal na maioria dos seus casos, porque as pessoas acabam ficando dentro dos veículos, né? E tem aí uma norma que recomenda que você, na hora de fazer o abastecimento com o seu GNV, você não permaneça dentro do veículo. no Rio é impressionante. Como é que é o nome? GNV. GNV. No Rio isso é um Por absurdo. quê? Porque o quilômetro Econômico, rodado é metade. Já subiram o GNV, já nem sei como é que anda, mas era metade. Aham. Quilômetro seu custa 50 centavos, GNV era 25 a 30. Entendi. Mas de potência era uma desgraça, hein, Bode? Aí você Nossa perdia, no Senhora. mínimo 10% caía. Nossa Senhora. No mínimo não, 50 quase. Puta Se que eu bobear. lembro que tinha um- Subida. Também tem uma coisa, ninguém adultera. Ninguém adultera, perfeito. Como é que você vai adulterar o GNV? Pode Perfeito. mudar lá a pressão do compressor, mas tem um tipo de automóvel que é absolutamente impossível adulterar o combustível. Qual é? Impossível? Impossível. Não sei. Carro elétrico. Então, gente, eu tenho falado aqui em vários vídeos desse ponto que é muito positivo do veículo 100% elétrico, que é justamente aquilo que nós brasileiros sofremos constantemente quando temos que abastecer o nosso carro a combustão em qualquer combustível que seja. Pode ser gasolina, pode ser etanol, diesel. Quem aqui nunca teve problema com combustível adulterado no seu carro? Eu já tive e aposto que você que me segue ou que passa pelo canal sabe do que eu estou falando. Um combustível adulterado, por N motivos, a garantia não cobre isso. Então você vai ter que pagar para fazer limpeza no tanque, remoção. Muitas vezes a água que entrou passou pelo sistema de injeção e assim por diante. O estrago às vezes é muito grande. Dependendo do veículo, o valor é absurdo. Então, nos carros elétricos, você não tem esse problema. Pode ter certeza que esse é um dos pontos também muito importantes a ser considerado se você tem interesse de trocar o seu modelo a combustão pelo modelo 100% elétrico. E não é exagero, acontece o tempo todo adulteração de combustível no Brasil. Não tem como. Se ninguém Não, pode Você botar pensou- um gato. Mas o gato Você vai puxar a energia do outro, mas não é adulterada. É uma adulteração Não é pessoal. adulterada. Mas no Você vai Rio... roubar a energia dos No outros. Rio, eu fico impressionado como os caras adaptam os carros com gás e botam e estão nem aí. E vai de qualquer jeito. E Vai vai, de qualquer impressionante. jeito. vai que vai. Vai que vai, cara. É porque. Sabe quanto custa uma adaptação bem feita? Nem sei. 5, É, então. 6 mil, 7 mil reais. O cara não gasta isso, mas nem... Agora, quando é que você vai andar com gás suficiente para compensar o que você equipou, o que você gastou com o equipamento? Nunca. Sem Aqui é um ponto interessante que ele fala. Eu tenho muitas coisas que eu concordo com ele, outras eu discordo, mas sempre, né, elevando aqui o debate no mais alto nível. Nessa questão que muita gente acaba esquecendo na hora de considerar
a troca do seu modelo, não estou falando só da questão do veículo 100% elétrico, a pessoa trocar o modelo do combustão para o veículo 100% elétrico ou híbrido, ou da gasolina para o diesel, e do etanol para o diesel, enfim, do flex para o diesel. O que você tem que considerar muitas vezes é o perfil de uso que você vai destinar o seu veículo. Vamos dar um exemplo. Num veículo a diesel, por ele ter um alto custo do produto final, então você precisaria ter que rodar muito para compensar o valor que você investiria no veículo. É um veículo sempre mais caro em comparação com os veículos flex, por exemplo. Se você fizer uma conta em comparação com um veículo etanol ou a gasolina, você verá que determinados perfis de uso não compensariam você investir um alto valor num veículo a diesel. Então isso é muito importante que você sempre tenha em mente. Avalie se o seu perfil de uso é um perfil que vale a pena você mudar, a tal ponto de que o valor investido que você pagou a mais tenha essa taxa de retorno, porque senão é melhor você ficar com o modelo que você já usa e investir esse outro dinheiro em outra coisa. Contar o que perde de mala. Tudo, e peso no carro. Você vai andar 1.000 quilômetros por mês, não adianta que isso aí, para compensar, você tem que andar 4 a 5 mil por mês. Olha aí o que ele falou. Eu costumo assistir junto com vocês aqui as minhas análises, tá? Eu tenho que dar uma pausa, fazer alguns comentários e assisto sempre com vocês para ter exatamente esta mesma surpresa ou reação que você vai ter, eu também tenho aqui. Só Uber ou táxi, que vale a pena pôr o gás. É isso. Entendi. E no Roda Rio bastante, é um fenômeno. Todo mundo. Todo mundo põe esse gás, aquele botijãozinho amarelo. Eu falo, gente, eu não gosto de Não, adaptação se é que o de Boris carro. falou assim, instalado Não confio. direitinho, não tem Não risco tem problema, nenhum, risco né? nenhum. Nada. Nenhum zero. E no Mas carro se você- zero também. Isso, Se você puser no carro usado, o gás já não vai funcionar legal, né? Aí tem uma controvérsia, aí depende muito da situação. Ainda é um risco, sim, mesmo que eu colocando um carro zero e mesmo tendo uma boa empresa, isso ainda corre sim um risco, porque a empresa fez todo o procedimento correto dentro das normas e fez a instalação. Mas lá no abastecimento, no posto que você vai fazer o abastecimento do seu GNV, depende muito das conexões, se eles estão em perfeitas condições, como que foi feito o acoplamento, porque é feito por terceiros, né, dentro do posto. Eu sempre tive uma certa resistência a ir para o GNV, por conta, né, de não ter todos os benefícios que eu entendia que valeriam a pena. Mas todo mundo usa no carro usado, pega e adapta. E fazer o quê, porra? É. Mas Fazer todo o quê? mundo faz isso, adapta. Não é que vem de fábrica, os caras adaptam. Vão lá naquela... Não, mas não vem, de fábrica não vem nenhum. Não tinha o fábrica, Fiat, não, não, mas né? era o Só o Tetra. Siena Tetrafuel. Isso. Eles logo desistiram disso aí, porque não funciona, o cara vai colocar de qualquer jeito, e a Fiat que ia sofrer, né? Porque o cara compra o carro, vai a boca de porco para instalar, aí o carro explode, é o Siena da Fiat. É. Eu Eu já tive experiência na área automotiva e eu lembro muito bem desses casos aí do Tetrafuel da Fiat, né? Então tinha muito problema na hora do cliente fazer lá o abastecimento. Ainda estava uma tecnologia com 4 combustíveis num carro só. Imagina a confusão que era aqui, uma central que não conseguia fazer a leitura correta, então os combustíveis também não estavam tão bons. Então era muito, muito belo mesmo, e a Fiat desistiu do projeto. Poderia até ser uma boa atualmente se tivessem evoluído nisso tudo, mas não pegou bem aqui no Brasil. entendi. verdade. Queima o carro, É verdade. queima o carro. Hoje, muitas vezes a gente critica muito a montadora, a fábrica, né? Uhum. Todo mundo critica, porque o carro é caro. Olha, se você não acha que se a Fiat pudesse vender, ou a GM ou a Ford, o carro por 10, 20% a menos, para vender mais e melhorar a concorrência dela, ser mais competitivo, você não acha que eles iam diminuir? Claro. Lógico. Aqui eu discordo bastante, porque o que aconteceu com a entrada dos veículos da BYD e da GWM? Nós vimos aí massivamente uma queda e foi, de fato, influenciada pelos
veículos 100% elétricos. Não só porque ele era um veículo elétrico, porque nós já tivemos aqui outros modelos de veículos 100% elétricos que não fizeram impacto nem mexeram com a indústria tradicional dos veículos com motor a combustão. E o que fez com que houvesse então aí uma queda de preço dos veículos, principalmente nos modelos do segmento um pouco acima do de entrada e antes do veículo premium, que é aquela categoria que vende muito no Brasil. Então, fez com que as montadoras tradicionais tivessem que adaptar as suas margens de lucro e baixarem os preços. Com a chegada aí do BYD Dolphin, Song Plus, GWM 03, isso aconteceu. Aconteceu tanto o impacto no modelo a combustão quanto nos concorrentes que já estavam aqui, como o Jack JS1, o Chery iCar, que também baixaram de preço 20, 30 mil. E recentemente a própria Peugeot reduziu o preço do 2008 elétrico em quase 100 mil reais. Ou seja, as empresas podem sim, em determinadas situações, se adaptar a esse mercado e reduzirem então um pouco suas margens de lucro, terem uma consistência melhor na venda dos seus veículos. O que aconteceu foi que, com a chegada desses modelos internacionais, modelos globais, né, com as mesmas características dos veículos produzidos lá na China e enviados para a Europa, por exemplo, o que nunca ocorreu aqui no Brasil, a não ser no segmento premium. Aqui nós sempre recebemos veículos com menos airbags, veículos com menos recursos tecnológicos e acabamentos bem inferiores aos mesmos modelos lá da Europa ou dos Estados Unidos, por exemplo. E aí sempre isso foi levado adiante sem muita interferência e abertura da concorrência, o que agora tem acontecido com a BYD GWM, por exemplo. Você ganha mais no volume, menos na unidade vendida, mas ganha mais. Então a gente tem mania de falar mal da fábrica. Eu não sou defensor, pelo contrário. Já falei para vocês, né? A Toyota nem me cumprimenta. Né? A GM não está lá muito feliz comigo, não. Porque eu andei criticando esse negócio de passar direto para a elétrica. Vai fechar as portas. Porque não... Quer dizer, então a gente fala... Não vai ter nem híbrido, nada. Ela, não, no mundo... Esse é que é o problema da GM. Não quer fazer a transição, né? Ela não, quem vai desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil para vender meia dúzia de carro? Ou desenvolve em Detroit, ou não desenvolve. Detroit já falou, não vamos desenvolver carro híbrido na GM no mundo inteiro. Aqui talvez, eu não sei se ele vai comentar sobre isso, mas existe já, e eu falei no vídeo anterior de outra análise, sobre as novas leis de emissões, né, dos veículos a combustão. Então, na Europa já se tem a aprovação do Parlamento Europeu para que, a partir de 2035, considerada algumas exceções, não se produza mais veículos a combustão, a gasolina e diesel, que são os dois combustíveis predominantes na Europa, por exemplo. Não é apenas uma questão de vamos mudar porque entendemos que é melhor. Não, existe um acordo mundial e esse acordo será invariavelmente cumprido. Por isso que grandes montadoras começam como a Volvo, por exemplo, a se adaptarem a esses novos mercados, se adaptarem aos novos modelos e fazerem com que os seus produtos deixem, por meio destes acordos ambientais, goste ou não, este é um acordo que visa redução de emissões e uma transferência de modelo. Vai acabar o modelo a combustão? Não. Mas a transferência ela vai acontecer de forma lenta e gradual. Mas ela vai acontecer. Não tem o que se fazer. Então, coitado, o presidente aqui, o Santiago Chamorro, um cara bacana tal, ele recebeu esse abacaxi no colo. Dá até pena, ele tem que defender o elétrico. Mas você acha que isso é possível? Pena não tem também, né? Eu ter pena também é brabo. De ser de um combustão direto pro elétrico sem passar pelo híbrido? Eu acho que não é. Mas, mas é uma decisão da GM em Detroit, é possível. Tanto que eles vão fazer isso. Que loucura. Deram ano para fazer isso aí? E os milhões... Até 35? E os milhões de carros rodando por... até 35 foi o que eu acabei de falar. E isso está na Europa, né? E evidentemente que a GM, por ser uma empresa predominantemente dedicada, é uma empresa americana, é o símbolo, é um dos símbolos americanos, ela vai querer penetrar, ela vai querer acessar o mercado europeu com mais força e visibilidade. E para isso, se ela não adaptar os seus modelos conforme a nova lei do Parlamento Europeu, não tem como ela entrar. Não tem. O veículo híbrido pode ser uma transição, mas ele em algum momento ele vai
ter que deixar de existir para criarmos aí outras alternativas, como o elétrico, o hidrogênio e outras fontes renováveis. Portanto, a GM então entende isso, né? Então ela vai querer acessar o mercado não só chinês, como o mercado asiático, como um todo, enfim, o mercado europeu. Porque o mercado consumidor americano também teve uma grande transformação da sua cultura dos últimos anos para cá, e isso é algo que vai acontecer. Não, esses Combustão milhões mantém- esses vão rodar, não tem problema, né? Mantém a assistência técnica, mantém Tudo, claro, mas o problema de você passar para o elétrico é que você não... Ou você Infraestrutura. Você tem que ter um... Você tem que ter um meio termo. Lógico, Mas você não acha que os postos de gasolina não vão se adaptar? Estão se adaptando. Não, isso não é o problema. Eu estou falando de uma fábrica parar de fazer motor a combustão hoje e só fazer Do elétrico a zero e partir de partir de amanhã. elétrico, Como é que vai ser isso? Isso é um ponto importante, é um ponto interessante de ser discutido. Planta de produção de um veículo, de montagem de um veículo, é um investimento talvez até bilionário. No nosso país ficamos sempre com linhas de montagem muito defasadas. O que aconteceu com a Ford foi algo mais ou menos parecido. Para fazer a atualização da sua planta, ela teria que investir bilhões e para ela então foi melhor sair do Brasil, para ela então foi melhor abandonar o Brasil, deixar milhares de desempregados e embora, ao invés de investir no país, fazer aqui uma atualização da sua planta e tentar concorrer nesse mercado. Ele tinha que passar pelo híbrido, é Tem- óbvio. eu acho que Óbvio. tem agora. Eu fiquei sabendo para uma pessoa, um proprietário de uma grande concessionária, aí ele virou para mim e falou assim: seu carro é uma dor de cabeça para a montadora, porque encarece para ela. O híbrido. O híbrido, porque ela tem que fazer 2 motores. Se quem- dá alguém- muito trabalho. alguém- entendeu? É o que eu falo aqui, né? Aqui no canal muitas vezes. A gente entende, assim, a transição, eu acredito que também deva passar pelo híbrido. A transição para o elétrico e outras fontes de mobilidade mais inteligentes. Contudo, até para poder a infraestrutura ser adaptada aos poucos. Isso vai acontecer, os próprios pontos e postos de combustíveis vão sim ter aí os seus pontos de recarga, e isso vai aumentar gradualmente a partir da produção e da venda dos veículos 100% elétricos. Então, vai acontecer isso e eu não tenho dúvida alguma. BYD e GWM não investiriam tanto num país como o nosso se não tivessem isso claramente, porque é o enfrentamento que eles vão fazer com as montadoras tradicionais a combustão. Não tem o que se fazer, a transição vai acontecer, a infraestrutura vai melhorar e, evidentemente, eu optei por não ter um híbrido porque eu entendo que o ideal no meu perfil, e é isso que você tem que estar sempre atento, é fazer com que eu saísse do motor a combustão e economizasse com tudo aquilo que eu já tinha. Manutenção de troca de óleo, manutenção de filtros, entre outras peças que são inúmeras dentro de um motor a combustão. Se eu fosse para o híbrido, o que aconteceria? Eu teria, ao invés de uma manutenção no modelo a combustão, eu teria 2. Então você teria lá, no meu modo de ver, eu teria aí uma continuidade daquilo que eu já tinha. Eu não tinha necessidade de mudar para o híbrido. Eu entendi que para fugir desses altos custos de manutenção que são inevitáveis no veículo a combustão, eu teria que partir já diretamente do combustão para o elétrico. Foi o que fiz e não me arrependo e tenho tido muito sucesso nesse movimento. Tá pagando esse almoço, né? Alguém tá pagando. Alguém tá pagando ter dois eu- motores. eu tinha- É uma eu dor de tinha lido cabeça. que a É, Volvo- diz que para do motor funcionar sincronizado. O sistema informático. Porque a Volvo ia traz parar software. de fazer só a combustão até 2030. O quê? A Volvo, motor só a combustão. Eles vão continuar com o híbrido, depois os elétricos. E é o que nós falamos agora há pouco, né? Dessa questão de ter um sistema muito mais complexo para fazer o gerenciamento do veículo a combustão junto com o elétrico, que é o caso do híbrido. Em 2021, no final de 2021, nós não vamos mais vender o XC40 híbrido, porque nós somos a favor da sustentabilidade, do meio ambiente, blá, blá, blá. Só vamos trazer o elétrico a Certo. partir de janeiro de 2022. Falei, que coisa, o carro mais vendido deles é o XC40 híbrido. Por que só vão vender o elétrico? Que coisa, né? Essa apologia da sustentabilidade, do meio ambiente. Aí eu descobri. Mas, gente, não é apologia.
Aí o Boris acho que se perdeu um pouco, talvez ele não goste muito do tema. Mas é importante a gente citar a questão do meio ambiente, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso, porque se nós temos, principalmente nas grandes cidades, um ambiente desfavorável em termos de qualidade de ar, isso quem morou em São Paulo como eu, e se você também é de uma grande cidade, de uma grande capital como São Paulo, entre outras, sabe do que eu estou falando. Tivemos ao longo do tempo ônibus, carros com vastas emissões de monóxido de carbono no meio ambiente, a cidade cinza. Quem nunca viu aí na cidade de São Paulo aquela cobertura cinza por conta da poluição, diversos fatores de indústrias, de ônibus, de carro, de moto, enfim, de todo tipo de mobilidade, a qualidade do ar é muito ruim. Ora, se a gente pensar que é importante avaliar e termos uma qualidade de ar melhor e otimizarmos melhor também esses recursos, pensar em meio ambiente é sim fundamental para termos, de qualquer forma, uma cidade, um bairro, um estado, um país e um mundo muito melhor nesse sentido. Existe sim também um discurso hipócrita de muitas empresas? Existe, mas nós não podemos desconsiderar o discurso de um fato que é importante, que é o meio ambiente também. No começo do ano passado entrou em vigor uma nova legislação de emissões. O XC40 não se adaptava a ela. Entendi. Entenderam agora? Então, infelizmente, eles não podiam vender o carro que eles anunciaram que iam parar de vender pelo amor ao meio ambiente, à sustentabilidade. Usou a favor do marketing. Mas você acha... Mas lógico. Até aí, normal, né? Porque se existe uma lei de redução dessas emissões, a empresa se adaptou, e se aquele veículo não se encaixa nela, ele tem que ser descontinuado, porque senão ele não vai atender às normas. Isso aconteceu aqui no Brasil, com diversos veículos, diversos montadores, e vai acontecer cada vez mais ao longo do tempo, e vocês vão perceber isso. XC40 só elétrico? Só elétrico. Aqui no Brasil, sim. Só elétrico, então. Nos Estados Unidos tem combustão. Tem. Só combustão. Ou só elétrico. Mas o híbrido lá também não tem por causa da mesma legislação. Entendi. Que é o número poluentes? Como é que é? Qual é? É o nível de emissões de CO2. descarbonização famosa, o CO2. É isso. Entendi. Que é o carbono zero lá. Carbono zero agora. E agora começa a mentirada né? com esse carbono zero. Puta que Porque eles agora inventaram que é do will to well. Quer dizer, vai do poço à roda. Não é o carbono emitido no escapamento mais, não. Porque É o processo. Desde a extração... a cana-de-açúcar tira o CO2 da atmosfera. Sim. Ela ajuda a limpar. Então, o etanol que você produz, o álcool que você faz a partir da cana, não é só o que está saindo no escapamento do carro. Daquilo você tem que reduzir o que a cana ajudou a limpar a atmosfera quando ela estava crescendo no campo. Agora você já pensa... No estado de São Paulo tem uma legislação muito importante de fiscalização, uma legislação que é bem mais rigorosa e que se faz cumprir. Contudo, existe ainda muitas queimadas de solo, e a queimada de solo também afeta rigorosamente o meio ambiente. Mas claro que esse é um assunto bem controverso também, tem estudos bem importantes e relevantes que falam que quem troca pastagem por cana-de-açúcar não prejudica o solo, outros pesquisadores já falam que sim, prejudica o solo. Então, sim, esse é um debate muito amplo, que não é exatamente o foco dessa análise. Como é que você vai defender agora o etanol ou o elétrico ou combustão com essa quantidade de variáveis, com esses vetores todos, né? Não, o meu álcool emite CO2, mas a cana está absorvendo enquanto ela está crescendo no campo. É uma jogada. E o descarte dessas baterias, Boris, como é que ficaria depois? Vai reaproveitar? Depois dos anos de uso. Depois dos anos de uso, você vai ter A turma aquelas... hoje em dia é preocupada com pilha, bateria de celular, que é uma coisinha Você desse imagina tamanho. bateria Então, de de carro. Eles vão ter outras utilidades. Exatamente isso que eles estavam falando, a questão da utilização, que isso sempre é um debate muito forte na indústria automotiva dos veículos 100% elétricos, que é a utilização das baterias, o descarte, tudo isso que envolve no processo de um veículo elétrico, que a bateria tem sim um valor maior agregado. Acontece que ao longo do tempo essas baterias estão em evolução
E, evidentemente, que as empresas farão métodos para reutilizar e reaproveitar. Ao longo dos anos, novos modelos, novas tecnologias serão implementadas com melhor eficiência, tamanho menor de bateria e reutilização. Que quando chega a 70%, 80% da capacidade de máquina, já não serve mais para o carro, mas serve para ter uma fonte de energia elétrica na sua casa. Entendi. Você vai readaptar para... Entendi. É o wall box que chama. Não, o wallbox é o que carrega, mas pode ser utilizado como um wallbox também, se for o caso, para o seu próximo carro elétrico. Isso já há estudos, mas ainda está muito disperso, né? Não se sabe ainda 100% se vai dar para usar como alguma alternativa ao seu sistema de energia que você já tem na sua casa, caso você não tenha painéis solares, como baterias. Pode ser até utilizada como gerador. Agora, esse número que ele falou de 80% que já vai descartar, eu não acredito nisso. Outros veículos híbridos, como o Prius, por exemplo, que já tem aí uma certa idade, as suas baterias, sim, perderam a eficiência ao longo do tempo, por conta do uso. Então aí, vários modelos de Prius sendo utilizados, sim, com menos autonomia, mas funcionando perfeitamente. Eu não acredito que 80% a bateria será descartada. Isso eu não acredito. Não tem dados, nem ele tem, ninguém tem esses dados ainda para afirmar destes modelos mais novos. Você põe as baterias lá e usa para energia. Para energia, para sua casa, emergência, Entendi. qualquer coisa. Entendi. Mas aí você vai entregar essa bateria, né? Sim, tem que tirar do carro e... Tem que tirar do carro E eles vão dar um fim para reaproveitar essa bateria. Exatamente. Mas o material dela não é reciclável, não é reaproveitado? No final das contas, sim, né? Depois que você usar em casa, se eu desgastar tudo você possível, zerar ela. a que você zera, aí reaproveita. Isso é o que eu acabei de falar. Então, as empresas que produzem, a própria BYD, neste caso, ela também ajuda na produção para outros modelos de carros híbridos ou 100% elétricos, mas ela tem a sua própria fábrica. Ela vai, sim, ainda ampliar esse modelo. Talvez o Brasil tenha, no futuro próximo, uma fábrica de baterias na produção não só para os veículos 100% elétricos da própria BYD, como para outros. Já há aí algumas parcerias entre BYD, Stellantis, Toyota, Tesla, que faz com que a gente já visualize lá na frente o que pode vir neste sentido. Ela reaproveita. Não me pergunta muito, não, porque isso é Não, tão sim, novo imagino, que ninguém sabe exatamente. Tem muita dúvida. Agora que os carros estão chegando, e aliás, há 10 anos de uso, né? Que as baterias estão acabando. Como assim? Ué. As baterias Os primeiros elétricos. Os primeiros elétricos. Ah, Já tá a bateria agora que tá Agora, Os híbridos lá, os indo pro primeiros. saco. Não, elétrico Os mesmo. elétricos Qual o mesmo. primeiro elétrico tem 10 anos que eu não sei? O Nissan Leaf já tem quase tem, isso, por é, exemplo. é. A Nissan. Tesla... O quantos Prius, anos tem a Os Tesla? primeiro Tesla. Eu não sei. Não esses modelos. Tem muito mais de 10. Mais de 10 Tem mais de anos. 10. É mesmo, a Tesla É. tem mais de 10? Tem. Nem Não, sabia. Mais de 10, fácil. Dura 10 anos, então. Não dura. Dura depende, né? Dura 7, dura 8, dura 9. A BMW... Não é bem assim, né? A tecnologia evoluiu bastante, né, com a utilização das baterias de lítio. A bateria de lítio está presente na sua vida em todos os processos que você utiliza como tecnologia que precisam de carregamentos. E essa bateria da própria BYD, ela fala que elas têm uma vida útil de até 1 milhão de quilômetros. Na prática, não conheço ninguém que chegou a 1 milhão de quilômetros, né, com um BYD ainda. Podemos falar de outros modelos que talvez tenham chegado próximo a isso, eu não conheço. E claro, no caso do veículo 100% elétrico, a BYD fala em 1 milhão de quilômetros. Vamos ver lá na frente com aquelas pessoas, principalmente quem trabalha muito com veículo, né, motorista por aplicativo, entre outros, como isso vai ser diagnosticado por testes, qual é a eficiência e o que a bateria tem perdido ao longo do tempo. Diz que a bateria dela dura igual à própria vida útil do automóvel, que eles calculam em 1 milhão de quilômetros. Então Olha ela aí. dura 1 milhão de quilômetros. Se você rodar 100 mil por ano, dá 10 anos, 10 anos, mais ou menos, né? Fez as contas? 100 mil por ano, 10 anos, pronto. Aqui vai falar da questão do hidrogênio. O hidrogênio ainda é uma tecnologia que existe, tem ali a mão da Toyota,
Mas eu acredito que os japoneses, né, têm aí, vão tentar encontrar um terceiro modelo, né? Os americanos têm aquela roupagem do petróleo, do veículo a combustão, e os chineses agora entraram com o modelo para competir e bater de frente com o modelo americano, rivalizando ali massivamente com a produção em larga escala de veículos 100% elétricos, e eu acho que os japoneses vão tentar encontrar um terceiro modelo. Mas eu acredito que talvez no futuro sim, o hidrogênio seja algo viável, mas hoje certamente ele não é e vai demorar muito. Até lá, a corrida dessa escala evolutiva dessas migrações de modelos vai estar na frente, nesse primeiro momento, o veículo 100% elétrico. Eu tiro o chapéu para a Toyota. Eles nem me cumprimentam, mas eu tiro o chapéu para isso tudo por causa da Cross Credo. Ficaram bravinhos. Fica bravinho, mas nem me não estou exagerando, não. Eu não estou mais na lista deles. Não tem capa, teste, não tem lançamento, não tem mais nada. Ele está falando do escapamento do Toyota Corolla Cross. Quem tem, ou já ouviu falar, eles fizeram ali uma gambiarra tremenda, gigantesca, que pegou muito mal. Deixaram lá aquele escapamento gigantesco, aparecendo de tal forma que foi notícia em todo o Brasil, por conta da falta de critério, estética, vindo justamente de uma montadora que prezava sempre pela qualidade, os encaixes e a estética agradável que sempre trouxe ao seu público sucesso de vendas e confiabilidade. E ali queimou o filme total, né, por fazerem um veículo com aquela estrutura, um veículo sempre bom, que é sempre marca da Toyota, da Honda. Contudo, fizeram aquela adaptação devido à pressa, né, de quererem entregar um veículo SUV para concorrer no mercado com outras marcas. Realmente, aquilo foi muito feio. Não existe lista negra, persona non grata, mas eles estão investindo muito no hidrogênio. Eu vi isso aí. Um presidente da Toyota que gosta ele correu com um carro que queima hidrogênio no motor a combustão. Interessantíssimo. Você pode pôr hidrogênio para queimar, em vez de gasolina ou etanol. Uhum. Essa é uma das utilidades, uma das maneiras de você usar o hidrogênio sem poluir. Mas a outra, melhor ainda, é a fuel cell. Por quê? Você põe no seu carro uma célula combustível, fuel cell, abastece o tanque com hidrogênio. Esse hidrogênio vai para a fuel cell, coloca em contato com oxigênio, H2, hidrogênio. A hora que os dois se juntam, essa reação gera energia elétrica para o motor. O que ele vai falar é sobre essa tecnologia, né, da célula de combustível, que consegue ali buscar, seja do etanol, né, usando um combustível mais limpo para utilizar e gerar a célula de hidrogênio, porque aí já existem vários testes para você fazer essa transformação de um combustível ou de um outro elemento que vire o hidrogênio para virar energia e o carro poder se movimentar. Então, pode ser do etanol, pode ser de outras fontes renováveis. Por exemplo, nos Estados Unidos já existe lá alguns pontos de recarga a hidrogênio, que são utilizados principalmente pelo Toyota Mirai, que é o veículo que utiliza esse modelo. Lá, eles enfrentam algumas dificuldades por conta da infraestrutura. Nos Estados Unidos, como eu já disse em outros aqui vídeos e análises, os Estados Unidos têm uma particularidade. Se você se basear naquilo que acontece especificamente na cultura americana para dizer que algo não vai dar certo aqui no Brasil ou em outro país, certamente essa sua opinião se tornará em um chute gigantesco, que provavelmente não se encaixará em outras culturas e outros modelos, por conta de legislação, especificidade do país, modelo energético adotado pelo aquele país. Então, o Mirai da Toyota, movido a hidrogênio, já existe alguns pontos de carregamento nos Estados Unidos, e o lugar onde ele mais se torna viável por conta da infraestrutura é na Califórnia, que também, não por coincidência, é o estado que mais consome. E o H2O sai pelo escapamento, ou seja, sai água potável. Você pode pôr um copo e beber, encher com a água fazer que um sai. chazinho. Fazer um chazinho que já sai quente, então, né? Eu não bebo. Agora, Você a beberia? melhor eu vou contar agora para vocês. Você pode abastecer com etanol o tanque, e do etanol você tira o hidrogênio para abastecer, para carregar a bateria, o motor elétrico. cara, que louco. Ah, louco?
E já existe a possibilidade de você tirar o hidrogênio do etanol. Então, teoricamente, você para o carro no posto, põe etanol. No seu carro tem uma coisa chamada reformador, que pega o etanol e transforma em hidrogênio e alimenta a célula combustível, e o seu carro vai andar elétrico com o quê? Com o etanol que você botou no posto. Pô, mas você fala assim, mas isso é genial. Sopa no mel, tudo que a gente quer. Sim, o probleminha é esse tal do reformador. Que custa baratinho. Que custa uma baba, é do tamanho dessa sala por enquanto. Então, é exatamente isso. A questão deste reformador que vai precisar para fazer essa transformação, ele é ainda, né, claro que tudo pode evoluir, evidentemente, mas ele é ainda gigantesco, tem um alto custo. No momento, ele é muito inviável, porque, claro, tudo precisa ser estudado e os avanços tecnológicos estão aí para isso, mas até então ele vai perdendo espaço por veículo 100% elétrico, que já é algo mais consolidado e que as pessoas vão entender de forma mais fácil, e os veículos também ficam mais acessíveis à medida que as tecnologias melhoram. Conta disso são os valores, né, atualmente dos veículos 100% elétricos que chegaram ao Brasil, caros ainda, mas em compensação o que existia, né, de baixa qualidade e veículos sem muita autonomia, hoje já temos aí, sem sombra de dúvida, uma opção e possibilidade. Com a chegada do novo Dolphin Mini ou antigo Seagull, teremos aí um veículo na casa dos R$100 mil, totalmente elétrico. Isto eu acho bem incrível que o Brasil esteja então entrando de vez nesse mapa. Mas eu acredito que ao longo do tempo tudo pode evoluir e melhorar. E que bom que venham novas tecnologias e que possamos então ter acesso a elas. E funciona a 800 graus Caralho, centígrados. Mas velho. é por enquanto, né? Sim. Então, eles já estão conseguindo reduzir o custo, o volume e o peso desse reformador. Por exemplo, em ônibus e caminhão, que já é pesado mesmo, Pra caramba. já pode começar a usar Testar. o hidrogênio para Movido alimentar a o motor. etanol. Não. Ainda é na Europa. O hidrogênio já está funcionando nos caminhões lá. Eles abastecem com hidrogênio e ele anda. Mas e o consumo disso? É Custo-benefício. É violento por enquanto. Porque até para armazenar o hidrogênio é caro. Mas armazenar o etanol não é. O dia que esse reformador custar mais barato, for mais leve e ocupar menos espaço, você vai poder abastecer seu carro com etanol. Carregar a bateria. E o hidrogênio já joga energia elétrica. Ah, entendi. Olha só, cara. E sai água também, não? Água do escapamento. E Você não sabe caralho. dessa picaretagem que anunciam por aí, gerador de hidrogênio? Você nunca ouviu falar nisso? O pessoal abre a internet, põe lá, gerador de hidrogênio. Escuta mais o Alto Papo e o Vrum, vai. Eu vou passar um pouco aqui que já está próximo do fim. Desta vez foi até bem leve, teve alguns pontos aí que pude não rebater, mas discordar em algumas questões. Tem muitos assuntos ainda que nós vamos discutir ao longo do tempo aqui no canal, e você pode, sem sombra de dúvida, trazer aqui as suas impressões também. É fato que o modelo elétrico gera muita discussão, com a transição da combustão em diversas situações, com novas leis de emissão, com novas normas de emissões também aqui no Brasil, que já aposentou aí diversos modelos tradicionais. Na Europa isso já acontece, nos Estados Unidos vai acontecer ainda mais, e há uma corrida violenta para quem assume este mercado. Grandes empresas também começarão a mudar as suas plantas de produção aqui no Brasil e no mundo, e veremos não só essas tecnologias de bateria, como do lítio, mas também agora de sódio, entre outras. Isso é benéfico, nós precisamos diversificar a nossa mobilidade urbana, fazermos também não só a transição, termos eficiência, economia e a contribuir com o meio ambiente, que também é importantíssimo, eu diria fundamental. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desta análise. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o seu like de fé e do coração. Essa é a minha opinião. Agora, eu gostaria de saber a sua. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Tchau, fui.